Dando uma hidratada, né? Porque tem muita coisa pra contar, tem muita coisa pra falar. Então, vamos lá. Oi, gente, começando mais um vídeo aqui pro canal. O vídeo de hoje é sobre meu relato de parto. Vou contar tudo pra vocês desde o dia que começou, né? Desde o dia que eu fui pro hospital. Então, no dia 7 de dezembro, eu não tava sentindo a neném mexer direito na minha barriga. Ela não tava se movimentando, eu apertava, mexia na barriga. Ela não respondia. Então, eu fiquei preocupada. Fui pra Santa Casa, fui pra ala da maternidade na Santa Casa. Aí cheguei lá, aferiram minha pressão, ela tava um pouco alta. Eu não sei se eu contei pra vocês, mas durante a minha gestação eu desenvolvi diabetes estacional e pressão alta. Então eu tava tomando medicamento. Foi bem no finalzinho da gravidez, os dois. Eu tava tomando remédio pra controlar a pressão. Tava tomando Metiodopa desde o dia que ela começou a ficar alterada. Aí eu fui pro hospital porque a neném não estava se mexendo, eu não tava sentindo ela, mexia, ela não respondia. Cheguei lá, minha pressão tava alta, já me colocaram aquela pulseirinha amarela, que já não é verde, já não é... a verde não tem tanta pressa, a amarela já tem um pouquinho de urgência, né? Não sei explicar. Enfim, aí eu tava com a pressão um pouquinho alta, na hora de me atender, não tinha nada dilatado, meu colo tava grosso, não tinha nada pra estar em trabalho de parto. Foi mesmo por conta do que a neném não tava mexendo. Fiz aquele exame, eu não sei o nome, coloca uns negócios na barriga assim, pra controlar os batimentos do bebê. Ah, eu esqueci o nome, gente. Não lembro o nome. Até o final eu lembro. Não lembro o nome. Então, fiz aquele lá, a neném começou a... É incrível, né? Eu fui pro hospital lá, ela resolveu se mexer. Aí, eu já tinha tomado água gelada em casa mesmo, tinha feito um monte de coisa, nada resolvia, por isso que eu fui pro hospital. Eu tava com 39 semanas, aí fiz o exame e tava tudo bem, tava tudo certo. Isso eu cheguei lá, era umas 2 e pouco da tarde. Até aí quando foi umas 5 horas, depois que eu terminei os exames, tudo. Fiz ultrassom, fiz esse exame que eu esqueci o nome. E a neném tava ótima, tava super bem, ela só tava com preguiça. A Sophie tá dormindo aqui na sala, a Nicole tá lá com ela. Achei que eu tinha escutado ela chorar, mas não é não. Eu acho que não é. Falei pra Nicole se ela acordar pra vir me chamar, então não é ainda. Tô aqui no meu quarto, porque eu preciso falar, e se eu falar muito alto eu vou acordar ela, então melhor aqui. Enfim, o meu ação tá aqui também, coloquei aqui. Tá, continuando. Fiz ultrassom, fiz o exame dos batimentos cardíacos, tava tudo ok, tava tudo bem. Ela tava ótima, só tava com preguiça. E eu não tava ainda com as 40 semanas. Eu fiz os exames, tava tudo ok. Aí os médicos me chamaram novamente pra dar o resultado. E decidiram me internar se eu quisesse. Perguntou-se, porque dali 2 dias, no dia seguinte, com 40 semanas eu teria que internar e já faltava 2 dias. Então eles resolveram induzir meu parto por conta da pressão aumentando e da diabetes gestacional. Internei no dia 7, era 5 horas da tarde. Aí começaria a induzir o parto no dia 8 horas da manhã. Aí dormi lá. Gente, um calor, meu Deus do céu. Muito quente. Aí eu pedi pro meu marido levar um ventilador pra mim lá e melhorou. Só que é muito quente lá, muito quente. Tive pelo SUS, né? Então, enfim. Aí, no dia seguinte, às 8 horas da manhã, a minha outra filha tinha ficado com a minha mãe em casa. Aí, continuando. No outro dia, 8 horas da manhã, minha mãe foi lá pro hospital pra ficar comigo. Assim que eles começaram a induzir o parto, aí 8 horas colocou um comprimido, não aconteceu nada. Depois de algumas horas colocaram outro comprimido, não aconteceu nada. Eles induziam das 8 da manhã até... se eu não me engano, era até às 6 da tarde, né? Era um comprimido a cada 6 horas. Gente, eu tenho uma memória muito ruim. Mas eu acho que era no máximo... Então, era no máximo 24 horas de indução. Comecei 8 horas da manhã no dia 8, até o final do dia
nada tinha acontecido, dormi, nada aconteceu também. E no dia seguinte, dia 9, nas 8 horas da manhã, quando eles colocaram um comprimido, depois, um pouquinho depois, não, minto. Aí no dia seguinte, às 8 horas da manhã, quando era pra colocar outro comprimido, eles atrasaram. Aí quando foi umas 9 da manhã, umas 8h30, quase 9 horas da manhã, minha bolsa estourou. E ali comecei, desde as 9 horas da manhã até a hora dela nascer. A Sophie nasceu, era 9h59 da noite. Desde a hora que estourou minha bolsa até a hora do parto, eu tava sentindo dor. E era muita dor, não era pouca, era muita dor. Doía demais. A minha primeira filha foi normal e não tem nem comparação o parto da Sophie com o parto da Nicole. Foi totalmente diferente e foi muito mais difícil o da Sophie. E aí eu comecei o trabalho de parto. Aí eles foram lá, viram como que tava minha dilatação. Eu tava com 1 centímetro dilatado e meu colo tava grosso ainda, tava começando a afinar. E anteriormente, toda vez que eles iam colocando comprimidos, o colo tava sempre grosso e não tinha nada dilatado. Colocava comprimido, não sentia nada, o colo tava grosso e não tinha nada dilatado. Enfim, comecei o trabalho de parto das 8 da manhã. E aí na hora do trabalho de parto, a gente fica na sala com as pessoas que a gente tava antes, né? Na hora que eu internei. E de lá só sairia dali pra sala de parto quando tivesse na hora, quando a partir de 5 dedos dilatados que ia pra sala de parto. Aí eu fui ter 5 dedos dilatados, era 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, até das 8, quase 9 horas da manhã, até as 5 da tarde que eu fui dilatar 5 dedos. E demorou. E eu sofri. Nossa, eu chorava, eu ia pro chuveiro, eu agachava. Nada fazia passar, gente. É uma dor terrível, terrível, dói demais. Passa, ok, passa, mas dói muito, muito. Fui aí quando deu umas 5 horas da tarde, né, que eu tava com o fio dilatado, eles demoraram um pouquinho, aí eu fui pra sala de parto mesmo, era 6 horas da tarde. E a equipe que tava lá tô falando da minha experiência com o SUS pela segunda vez. A equipe que tava lá no meu horário de trabalho de parto foi incrível, foi maravilhoso, foi perfeito. A dor que tava me incomodando demais, mas a equipe foi super bem tratada, bem recepcionada na hora do parto. Foi ótimo, mas eu senti muita dor, então foi isso que me deu um baque, sabe? Aí, 5 horas da tarde, fui pra sala de parto. Nesse período todo, assim, quando no primeiro dia, segundo dia, eu tava trocando acompanhante, né? Minha mãe ficava de dia, meu marido ia à noite. No primeiro dia que eu internei. Enfim, voltando pra hora do trabalho de parto, fui pra sala com 5 dedos e eu chorava, eu gritava. Eu escutava as mãezinhas lá nas outras salas gritando, falando, nossa, que gente escandalosa, quanta mulher escandalosa, não é tudo isso. Mas na hora do vamos ver, minha filha, é tenso o negócio. Você que já teve parto normal sabe o que eu tô falando. Nenhuma gestação é igual a outra, mas o negócio é terrível. Terrível. Eu ia pra debaixo do chuveiro, jogava água quente nas costas, assim, melhorava super, era ótimo, mas era sair da água que, nossa senhora, nossa. Ai, eu sinto como se fosse agora, dói demais. Aí fui pra sala, fiquei lá com a minha mãe, comuniquei meu esposo, né, que a gente tava lá na sala de parto. Desde o início eu sempre quis a minha mãe lá comigo, e ele tinha medo de assistir, então desde o começo sempre foi a minha mãe lá comigo. Aí tava combinado assim, né, aí ela estava comigo lá o tempo todo. Aí na hora do expulsivo, que era pra criança sair, que quando começou assim, eu já tava com 9 dilatado, e era pra ela sair, ó, eu fiquei das 5 da tarde, que é a hora que eu entrei na sala de parto, até 9 e pouco, pra dilatar mais, e só sentindo muita dor e chorando demais. Na minha primeira gravidez eu não chorei, eu sentia dor, mas não tanta, e foi diferente, né? Aí fiquei lá na sala, quando foi umas 9 e pouco, que eu comecei a sentir muita dor, muita, muita, muita dor. E a gente sente a criança empurrando, querendo sair, querendo sair. A mãe chamou a médica, uma médica maravilhosa, gente. Eu não, acho que, se eu não me engano, o nome dela era Thalita, mas eu não consegui o sobrenome, eu não consigo achar ela, porque não que eu queira, mas se uma hora eu engravidar de novo, eu quero que ela que faça meu parto. A mulher é maravilhosa. É incrível, eu quero saber qual área que ela trabalha, porque eu quero muito ter algum contato com ela de novo, porque ela foi incrível com o meu parto.
E na hora do trabalho de parto, na hora do expulsivo, eu tava deitada na cama, não ia. Eu mudava de posição, nada adiantava. Ela ofereceu uma posição diferente, que era meio que de cócora, sabe? Que a gente senta assim num banquinho. E a minha mãe ficava atrás de mim assim, eu ficava sentada tipo num banquinho, tipo um pinico parecia. Não era um pinico, mas era um banquinho, um troninho pequenininho. Pequeno não, né? Pro tamanho de um adulto. E a mãe atrás de mim. Ali eu comecei a expulsivo. E fazia força, muita força. E ela demorou pra sair. Tanto que foi muito difícil. Daí eles colocaram, ela perguntou se eu queria e colocaram ocitocina na minha veia. Na hora que colocaram a ocitocina, meu Deus do céu, a contração vinha de uma força. Tá chovendo, gente, desculpa o barulho, mas é o que tem. Assim. Aí na hora do expulsivo que ela colocou a ocitocina, veio uma força do além que fazia fazer uma força muito grande pra mim sair. Enfim, ela nasceu 9h59 da noite, foi a hora que ela saiu. Ela nasceu com 2 circular no pescoço do cordão umbilical, nasceu roxa. Eles colocaram ela aqui no meu colo, ela não ficou 10 segundos no meu colo, eu só olhei pra ela assim, eles já tiraram ela de mim. E dentro da sala tinha todo um equipamento, né, pra cuidar da mamãe e do bebê. Ela já ficou numa caixinha, assim, do lado de onde eu tava, e a médica, assim, na minha frente, aqui embaixo de mim, tirando a placenta, conversando comigo, eu olhando pra bebê, ela não chorou. Eu olhava pra bebê e ele tava mexendo nela, só que eu tava meio que assim, eu tô aqui, e ele tava ali naquele cantinho, não dava pra eu ver. Minha mãe atrás de mim olhava, mas eu não conseguia ver. A médica na minha frente conversando comigo, e ele, o pediatra, não sei o que ele é, o médico que cuidava do bebê, no lado ali, mexendo na criança. Ela não chorou, ela não fazia barulho, não tinha nada. Aí eles colocaram vários, como que é o nome? Ah, é aqueles fiozinhos que coloca pra ver os batimentos da criança. Ela não tinha batimento cardíaco, não tinha, não escutava o coração, não escutava nada. A médica conversando comigo, eu ainda naquela adrenalina do parto, e a médica conversando comigo, e teve uma hora que eu perguntei, eu olhei pra ela e falei assim, por que ela não chora? Eu falei, mãe, por que ela não chora? Eu perguntei pra médica também. Ela, não, calma, mãezinha. E começou a conversar comigo pra tirar meu foco dali. E tirando a minha placenta, conversando sobre a placenta, falando disso e daquilo. Perguntando se eu queria guardar uma lembrança, fez um negócio lá, um quadrozinho assim, eles pintaram com a placenta lá pra eu guardar. Mas enfim, minha filha não chorava, minha filha não tinha batimento cardíaco, demorou um tempinho pra ela chorar. Minha mãe me contou toda a história depois, que ele fez massagem cardíaca nela, porque ela nasceu sem batimento, ela nasceu roxa, a circular no pescoço dela, na hora do trabalho de parto, na hora de fazer a força pra ela sair, tava enforcando. Então eu fazia força pra ela sair, e enforcava mais a circular, né? Enforcava mais o pescoço dela, o cordão umbilical. Então foi ali na hora do expulsivo que enforcou e ela nasceu sem batimento, gente, ela não respirava e ela tava roxa. Aí ele fez todo o procedimento de massagem cardíaca, de limpar a criança todo por dentro, demorou um tempo, ele ficou um tempo ali cuidando, mexendo nela, tinha 3, ele não, era um homem e 2 meninas auxiliando ele. Ele ficou um tempo ali, eu não tive a percepção de tempo, mas a minha mãe falou que demorou um pouco pra eles conseguir reanimar ela. Aí ela chorou, eu chorei também. E foi, ai gente, foi muito difícil. Aí ela chorou, eu chorei também e ali eu tive a minha filha assim pra mim, entendeu? A minha princesinha nasceu. É muito linda. Eu vou colocar uns pedacinhos do vídeo aí. Eu vou colocar uns trechinhos aí da hora do parto pra vocês verem, umas fotos e tem alguns videozinhos dela. E depois dessa, que ele reanimou ela, aí depois que passou, tirou, eles me costuraram porque teve laceração. Eu não tive pique, não tem mais esse negócio de fazer um pique, só se a mãe quiser, ou você deixa de lacerar sozinho. Foi o que aconteceu comigo dessa vez. Ele abriu sozinho, eles colocaram, a médica que fez o meu parto colocou anestesia e me costurou. E depois disso, que eu tava lá na caminha já costurada, que ele deixou a minha filha no oxigênio, uma caixinha assim, bem no rostinho dela. Vocês vão ver aí na foto. Tinha uma caixinha assim no rostinho dela pra ela poder respirar, porque ela não... Ei, bebê! Fala papai. Tô brava, pai. Eu tô brava. Eu sou japonesa igual meu pai. Tô brava. Vai abrir o olho, não? Vai abrir o olho?
Olha de onde que você tirou esse olho. É japonês igual você. Aí foi isso, gente. Ela ficou na caixinha pra respirar, pra conseguir respirar. E ficou sendo monitorada pelos aparelhos, os batimentos cardíacos, o oxigênio no sangue, pra ver como é que tava, como é que ela ia ficar. E ela tava roxa ainda, né? Ele falou que ia demorar algumas semanas pra sumir, mas não demorou muito. Alguns dias já tava tudo ok. Aí depois disso tudo que a gente passou, a gente foi pra sala pro quarto, né? Depois de algumas horas a gente foi pro quarto. Ela foi comigo e tava tudo bem. Aí tem a fase da amamentação, mas já é outra história, eu não consegui amamentar. E ainda tem uma segunda aprovação que a gente passou, que foi a icterícia. Ficamos no hospital vários dias. Eu achei que a gente ia embora, tipo, no dia seguinte, porque foi parto normal, então era 24 horas, no máximo 48 horas no hospital. E não, a gente ficou bastante tempo. Mas esse assunto para outro vídeo eu posso trazer se vocês quiserem saber sobre o que aconteceu por conta da icterícia. A bilirrubina dela estava aumentando demais, muito. Em vez de eu baixar, mesmo fazendo a fototerapia, ela continuava aumentando. Então a gente teve que ficar internada. Mas esse assunto para outro vídeo eu conto pra vocês, se vocês quiserem saber, claro. Mas hoje a minha bebê tá bem, tá tudo bem, graças a Deus. A gente tá ótima, tá com saúde. Sobre a amamentação também, se vocês quiserem saber, eu conto. Mas não consegui amamentar, foi um desafio pra mim, não rolou. Na minha primeira filha, eu amamentei ela até 1 ano e meio. Então eu achei que ia ser super, já sei o que fazer. Mas, gente, não dá pra comparar a gestação, não dá pra comparar a gravidez. Pós-parto, menos ainda, porque nada, não é igual, nada foi igual. Desde o começo da gravidez até hoje, tudo é diferente, a criança é diferente, seu corpo é diferente. Então não dá pra fazer comparações. Eu não consegui amamentar, hoje ela tá tomando fórmula, ela toma Aptamil, que foi o que a pediatra passou pra ela. Mas ela tá bem, tá ótima, tá com saúde, é isso que importa. Então, se vocês quiserem saber desses outros assuntos, que foi a amamentação, a icterícia que ela teve, eu conto pra vocês, tá bom? Deixa aí nos comentários se vocês quiserem saber. Aí fica assunto pra um próximo vídeo, porque esse já ficou bem longo. Se inscreve no canal, deixa seu like, curte aí pra ajudar a nossa família a crescer. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Tchau!